Senhor, me tira daqui, eu não quero ver mais nada, me tira. Senhor, me tira. Me Tá tira. escrevendo aí, depois vai pegar. Deus, o poder Deus Santo, Jesus. Cadê o óleo? Já Em ungei o nome corpo de dela? Jesus. Não? Não. Ungei o corpo dela. Tá, eu digo sim. Em nome de Ungei Jesus. o corpo dela, o Senhor proteger ela pra não se queimar. Não, Guarda, Senhor. eu não quero ver mais. Jesus Cristo, Pai, unge, Senhor, o corpo dela, Senhor. Venha Senhor, guardando, Senhor, a tua filha, Senhor, de todo mal, Senhor. me tira daqui, Senhor. Me tira daqui. Senhor, nós estamos com a tua filha, tira Senhor. Eu sei que o daqui. Senhor está com ela, Pai. Me Em nome de tira. Jesus. Eu tô pelada. Eu tô pelada, Senhor. Eu tô pelada. Me perdoa, Deus, me perdoa. Eu tô pelada. Deus, me tira daqui, Senhor. Não, eu não quero ir pra onde elas não. Me tira, Jesus. Me tira. Ai, Senhor. Dói. Tá bom. Tá. Mentira. Cobre. Traz a luz. Traz. O chão que tu me colocou. Mentira. Tá queimando, Senhor. Tá queimando. Ai, Senhor. Senhor dói. Não, eu falo. Ai, Senhor, me tira desse chão aqui. Esse chão é lindo. Não. Senhor, não quero. Não vai. Não me deixa só. Miguel. Gabriel. Agora o anjo Gabriel e Miguel tá levando ela pra outra ala. Levando ela pra outro lugar. Não. Kátia. Senhor. Miguel. Me tira daqui. Me tira. Eu não quero ver mais. Não quero ver mais. Não. O Wagner! Eu não quero ver mais. Me tira daqui. João Miguel, mentira. Gabriel, me tira daqui. Mentira. Não. Ai, Jesus. Miguel, me tira daqui, Miguel. Vó! Vó! Eu te amava tanto, vó! Não! Vó! Eu não posso, vó!
Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso, vó. Vó, por quê, vó? Tu é horrível, demônio. Tu é horrível, demônio. Sai de perto de mim. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai, sai de perto de mim. Miguel, Miguel, João, João Gabriel. Me deixaram sozinha. E agora? E agora, Jesus? E agora? Não, não. Sai. O sangue de Jesus tem poder. Sai. Eu clamo sim. Eu me vesti. Eu não tô mais pelada, Satanás. Não tô. Não tô. Sai de perto de mim. Tu não pode me tocar. Sai. Sai daqui com esse espeto. Sai. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Miguel. Miguel. Miguel! Ai. Ai. Miguel, não deixa. Ai. Não deixa, Miguel. Tá. 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 Pode vir. Vem. Vem. Eu não vou mais gritar. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Me mostrou tudo isso. Vamos orar para Deus fortalecer. Ah, Senhor, por quê? Meu Pai, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Eu tô pelado. Cadê a minha bata? Eu quero a minha bata. A minha bata. Heráclito. Heráclito, cadê minhas filhas? Cadê a Lívia? Lívia! Cadê a Lívia? Lívia! Ela tá aqui. Calma. Lívia! Eu vi a Lívia. Eu vi a Lívia. Jesus Cristo. Deus, toma água aí. Eu vi a Lívia do inferno. Inferno. O inferno não é pra ser humano. O inferno não é pra ser humano. Não é. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu tava achando que tava salvo. Eu tava lá. Eu tava lá. Banheiro. O demônio apertou muito a minha bexiga. Muito, ele enfiava aquelas flechas que tem no filme do Pica-Pau. O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu arrumar o vestido. Arruma o vestido dela. Banheiro tá doendo. Oh Deus, faz a obra, Jesus, guarda a tua Ele filha. me enfiou aquelas flechas. Ele me enfiou Glória a Deus. aquele negócio dolorido. Lívia, cadê a Lívia? Lívia, 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 Ela tá bem, minha irmã, tá aqui. Lívia, Lívia. Fala a verdade. Não mente mais não, em nome de Jesus, eu te peço. Não mente mais não, eu te peço, em nome de Jesus. Tu tava no inferno, minha filha. Eu te vi no inferno como uma prostituta. Misericórdia, Jesus. Quanto mais rápido possível. Casa, o mais rápido possível. Tira aquela televisão de lá de dentro. Tira aquela televisão de lá de dentro. Tira. Pois os olhos da besta estão te vigiando. Tá te vigiando. Tira de lá. Tira. 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 Em casa o mais rápido possível. Diante de Deus. Eu te vi no inferno. Tira aquela televisão de lá. Tira. Tira.
Tira, porque senão desse ano vocês não passam. Tira. O Senhor quer salvar a alma. O Senhor mandava dizer que quer salvar a alma dele. Ele tá acorrentado numas correntes que não tem tamanho. Misericórdia, Jesus. A alma dele tá acorrentada. Tá acorrentada. A alma dele tá acorrentada. Eu vi. Ele tava sentado na frente de um sofá. E ele tava ligado, tinha algo que sugava a visão dele. E quando eu dizia, por quê? Aí há um demônio em forma de cobra, de 7 cabeças, 7 legiões, saía e tomava a vida dele. Acorrentava ele, passava sobre a cintura dele e dizia, este é meu. Misericórdia, Jesus. E eu dizia, não. Não, não. E quando eu não queria falar, os anjos se afastavam de mim. Os anjos me deixavam sozinho, me deixavam só. E depois ele permitia sair um monte de demônios me torturando, me batendo. Mas quando demora de quê? Por causa da televisão. Por causa da Por televisão? causa da televisão. Ele entrou na mente dele e o cauterizou, dizendo que ele não estava pecando, porque Deus amava ele. Ele dizia isso pra ele, na mente do... Ele dizia através daquele laser que saía do olho da cobra dentro da televisão, em forma de letra, e tomava a mente dele. E Deus vai arrebatar ele, Deus vai mostrar pra ele. Eu sei que vai. Ele vai porque ele me mostrou depois. Quando eu falei pra Deus que os anjos estavam ali do meu lado, eu pedi e falei assim, Senhor, tira a alma dele daqui. Ele não crê na televisão. Ele não crê que está em pecado, porque os próprios pastores enganaram. Mas tu foi o meu pastor. E assim como está meu espírito aqui neste lugar, traz ele também, traz ele também. E o Senhor disse, eu vou trazer e vou torturar com muita tortura, pra crer que sou eu que falo na tua boca. E ele sumia do sofá. E ele ia para uma ala. Era a ala de tormenta? Nessa ala, ele ficava no meio das almas. E as almas arrancavam o couro dele com gilete. Deixava a carne dele tremendo. E ele dizia, eu quero sair daqui. E os demônios diziam, agora é tarde demais. E aí Deus enviou os arcanjos, Miguel, João, Miguel e Gabriel. O Senhor enviou. João é um arcanjo? João é um arcanjo, um anjo lindo. Pois ele estava na minha frente. E dos dois lados estava Miguel e Gabriel. E ele me direcionava naquele inferno. E ali ele me mostrou. Ele está com vendas sobre os olhos, tampão sobre os ouvidos, corrente sobre as pernas. E o demônio dizia que ele estava salvo. O demônio do engano dizia que ele estava salvo. Sim. E por conta disso... O pecado dele era o quê? O pecado dele era o casamento. Casamento? Era o casamento com o qual ele concorda. O Senhor
Me mostrou 2 casamentos que ele realizou, que não foi da vontade dele. Meu Deus. Por causa de 2 casamentos que ele realizou que Não era, não foi da vontade de Deus. não foi. Essa foi a chave. Que para a condenação O diabo dele. pegou a condenação dele. E sobre a TV, viu alguma coisa dele? Não. Não. A minha mente está embaralhada, foi muita coisa. Eu estava andando e de repente os demônios me torturavam, me flechavam e diziam que eu estava nua. E eu ia para uma ala junto com as prostitutas. Por conta de quê? Porque eu dormia só de camisola e sem sutiã às vezes. E não dormia com nada por baixo, a não ser a calcinha. Não vestia shorts. E no mundo espiritual, as pombagiras vinham, tomavam de conta. Uma mulher que dorme sem... Só de Proteção sem... por baixo da roupa. Ela é da pombagira. Pega ela, Yara. Por conta de quê? O Senhor revelou, te mostrou? Ele tá no inferno. Inferno. Meu Deus. A alma dele tá no inferno. Por conta das visões que Deus deu. E ele não falou. As vestes dela estavam tudo rasgadas. E as próprias prostitutas te rasgavam. Por causa do casamento. Porque você dorme sem sutiã. Porque você dorme sem short. Além de dormir, sutiã tem que dormir com short e a roupa de cima. Tem que dormir Eu tava comportado. pelada. Porque eu dormia diferente. Somente com uma camisola e apenas a peça íntima de baixo. Demônios oprimem aquele menino. Satanás abrandou e disse que era presbítero. E estava lá para concordar o pecado da esposa. E lá ele não podia falar, ele estava com a boca costurada, com anzol. Misericórdia, meu Deus. Ele tentava falar, não saía nada, porque os anzol travavam a boca dele. São pastores na terra, mas o diabo tomou a alma deles por causa também da prostituição. Casamento, que no caso... Por causa do casamento. E o Senhor me levava em um lugar onde tinha muita gente que estava casado somente diante dos homens. Mas E não quando casou morria, diante do Senhor. ia para lá. E eles gritavam, porque eles viam o anjo. E eles diziam: anjo, avisa Jesus, que eu apresentei meu casamento a ele. Mas o anjo respondia: aparta de meu pai, prostituta. É como se eu estivesse vendo o inferno agora novamente. Lá fede. Lá dentro fede. O áudio saiu mais legalzinho. Lá fede muito. Lá os demônios torturam a criança. As crianças, As crianças do tamanho da Lívia, do tamanho da Lívia, meu senhor, do tamanho da Luísa. por conta de quê? Rebeldia. O espírito de rebeldia foi liberado do inferno para levar as almas das crianças tudo para o inferno. Eu vi muitos adolescentes. Ele me levou em alas. Ela serviu adolescentes lá. Vi muitos adolescentes. Vi muitas mães de adolescente que o anjo me revelava que na terra vivia santidade, A mãe vivia santidade, mas os filhos... mas apoiava os erros dos filhos. A minha cabeça tá doendo. Me dá um remédio.
Minha cabeça tá pegando fogo. Deus deixou alguma mensagem pra gente? Você viu alguma coisa de mim, a missionária Melly? Você quer falar individualmente pra nós dois? Você viu? Sim, Deus falou Sim. que vocês eram os meus anjos intercessores. Ele me mostrou muita parte no inferno. Para falar para cada um particularmente. Aí ele falou que E aí ele perguntou se eu queria ver a Cidade Santa. E eu falei que queria ir. Porque lá fedia. Lá os demônios estavam tentando me rasgar. Me enfiando aqueles garfos. Foi na hora que Miguel e Gabriel deixou você lá? Foi na hora que eles me abandonavam. Os demônios me torturavam. Me torturavam porque eu estava nua. Porque lá eu dizia que não ia falar. E ele me torturava. Você tinha noção que você tá aqui na terra falando? Você tava arrebatado e falando aqui na terra? Não, Você não tinha noção, não? não. Não tinha. Mas a gente escutava você falando aqui. Mas, meu Deus. E ele perguntou se eu queria subir. Se eu quisesse sair dali, eu tinha que andar de barco. Tinha que vestir bata. Todas brancas. Bata branca. Todas. E ele... A gente, nós Cadê aquela jovem que estava aqui? Nunca mais na sua vida use isso nos seus orelhas. Nunca mais tire os cabelos das suas pestanas. Nunca. Por que, missionário? Lá eles torturam com garfos, feito de fogo. Todos que depilava as pernas, as axilas, parte íntima, usava brinco, fazia chapinha, tá tudo lá. Tira isso e não faz mais não. Que pintava Se o você cabelo. não crê, se você não crê nisso, pede pra Deus te levar lá. E tu vai ver as alas da tortura. É, o negócio é sério. A gente prega contra isso, o povo acha que a gente tá louco, né? Sabe que eu passei, fui pro hospital, fiquei até 1h da manhã. Voltei pra casa. Fiquei o dia inteiro em propósito. Fui pra igreja, antes bebi água, entreguei meu jejum. Mas quando eu entrei dentro da igreja, eu entrei com dor. Uma febre. Deus ganhei! Ah, me tira daqui, Senhor. Não, eu não quero ir pra onde elas não. Não. Me tira, Jesus. Me tira. Ai. Senhor Jesus, estamos aqui na casa da missionária Tina Tânia. E nós vamos relatar neste momento um arrebatamento que ela teve. O Senhor arrebatou no céu e no inferno. E antes de começar, eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, capítulo e versículo, em 2 Coríntios 12. Fala assim, 12 primeiro. Em verdade que não convém gloriar a mim, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Veja, irmãos, visões e revelações. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Por que estou lendo esse versículo, irmão? Porque tem gente que não acredita em arrebatamento. Mas ele disse que iria passar as visões e as revelações que ele recebeu através do arrebatamento. Veja que no arrebatamento que a pessoa tem, a pessoa recebe visões e revelações. E o que é o arrebatamento? O arrebatamento é um sinal de Deus, que algo acontece, a pessoa cai, às vezes o corpo fica imóvel. Mas nesse caso o corpo da irmã não ficou imóvel. Ela foi arrebatada ao céu e ao inferno, mas mesmo assim
ela continuou falando, sentindo as coisas que ela estava sentindo. Sentindo lá no inferno, ela relatava para nós. E nesta manhã nós vamos colher o testemunho dela. E peço aos irmãos que só orem. Leia Deus lá em Apocalipse 1. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente há de acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou. Notificou a João, seu servo. Aí ele diz aqui, ó, no 3. Bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nele está escritas, que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Então, irmãos, está aqui a prova que João está contando, está falando para a igreja as revelações que ele recebeu do Senhor. E as revelações não cessaram, as revelações continuam, Deus continua revelando os seus mistérios aos seus servos. Mas tem aqueles que não acreditam. Aquilo que você vai ouvir realmente foi o que aconteceu. Nós temos visto e ouvido aquilo que Deus revelou através da sua serva. Em nome de Jesus, vamos estar relatando. Senhor Jesus Cristo, neste momento estamos aqui em Tua presença, Senhor. A Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Que neste momento o Teu sangue venha purificar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito e nosso coração. E se houver alguma acusação contra nós no mundo espiritual, que venha a ser removida através do sangue de Jesus Cristo. Contra a vida da tua filha, contra a vida de nós todos que estamos aqui, que somos testemunha do que está acontecendo, Senhor. Toma a tua filha em tuas mãos, Senhor. Não permita que ela esqueça nada do que o Senhor tem para falar para a igreja. Mas que teu Espírito venha aliviá-la após ela contar todas as visões e as revelações que ela recebeu da tua parte. As dores que ela está sentindo no corpo, Senhor, que foi através dos tormentos que ela sofreu lá no inferno, Senhor, que foi no espírito, na alma, mas que reflete no corpo. Quando a tua filha conta essas revelações, Senhor, que ela venha sentir um alívio, Pai, em seu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as dores vão ser removidas. Toda ação do diabo caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, glória a Deus. Está passando para a missionária Etina. Você segura aí, você fala seu nome. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é a missionária Etina. Congrego na igreja pentecostal Casa de Deus, Pronto Socorro de Jesus Cristo. Na noite passada, de ontem, eu ao chegar da igreja, eu estava sentindo uma dor de cabeça e depois disso eu vi um vulto passando ao lado da janela da minha cozinha e entrou um vento muito frio e nesse vento frio eu tremia o queixo, estava preparando a janta do meu esposo e eu apenas tomei um comprimido, um remédio, porque de repente me deu uma febre muito grande. E eu fui me deitar, me embrulhei com 2, 3 edredons, nada adiantou o frio passar. E ali eu percebi que estava sendo no mundo espiritual. E quando eu falei para meu esposo que eu estava sendo atacada no mundo espiritual, eu pude ver o espírito da morte dentro do meu quarto. E aí de repente eu pedi para ele estar me ungindo e me orando, pois meu esposo é presbítero pela misericórdia de Deus. E no momento que ele ungiu a minha cabeça, eu consegui enviar uma mensagem para um casal de Deus. E naquele momento eu consegui pedir socorro para eles. E nessa hora eles estavam em uma igreja ministrando. E eu estava pedindo ajuda e eles disseram que não podia me ajudar, pois estava em uma igreja que a esposa estava pregando.
E eu pedi, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que eles me ajudassem. E eu consegui ligar e eles atenderam a minha ligação. E quando eles atenderam a minha ligação, ali eu expliquei para ele que como eu estava sendo atacada, eles levantaram uma oração. Eles começaram a lutar em guerras, em orações pela minha vida, pela minha alma. E ali eles oravam dentro daquela igreja e o Senhor me fez a minha cabeça pegar fogo nesta hora. Quando a minha cabeça começou a pegar fogo, foi a hora que meu esposo ungiu a minha cabeça. E eles estavam orando por mim. E de repente o Senhor apareceu em uma luz. E ele gritava dentro de mim, dizia que estava irado com a igreja ao qual eles estavam naquele momento pregando. Porque o Senhor levava homens e mulheres de Deus para pregar a verdade ali. Só que eles não estavam dando créditos. E o Senhor me mandava gritar, dizendo que ele estava irado com a igreja ao qual eles estavam ali naquele momento e que ele não estava mais naquele lugar. Escute, meus amados irmãos, vocês que vão estar ouvindo esse áudio, vocês que vão estar ouvindo este arrebatamento, você que é mulher, você que é homem, que usa vaidade, seja em qualquer parte do seu corpo, você mulher que pinta cabelo, você mulher que tira sobrancelha, que usa brinco, que usa calcinha fio dental, sutiã de bojo, você que usa aquelas roupas que provoca lascívia, aquelas saias lascadas, vocês, mulheres, homens que usam calça apertada, homens, se consertem, mulheres, porque eu pude ver e contemplar o inferno. Ele é real e o Senhor, ele não está aonde há Mamon, ele é um Deus só e você não pode adorar dois senhores. Você, mulher do círculo de oração, você, mulher que ora nas madrugadas, que você vive uma vida de santidade, mas acoita e apoia os comportamentos errados dos seus filhos. Eu também pude contemplar e ver isso no inferno. Escute, meus irmãos, o que o Espírito Santo de Deus me mostrou naquele lugar. A minha cabeça pegava fogo e ele gritava, dizia para mim que ele não estava naquele lugar, por conta que a serva dele tinha pregado a verdade e não tinham dado um crédito à pregação. E daquele momento para frente eu não pude ouvir mais nada que estava sendo falado no telefone, pois na hora em que minha cabeça estava pegando fogo, eu estava com ele no telefone e depois disso eu não pude ver mais nada, eu só pude sentir o meu ouvido pegando fogo e os meus olhos queimando. E eu olhava para mim, eu não via parte do meu corpo, mas eu poderia ver apenas minha cabeça em um lugar escuro. Era um lugar muito escuro, um lugar muito fedido. Podridão, irmãos. O inferno fede, enxofre. Todas as forças que tem nessa terra se ajuntar não se compara a caatinga e o nojo que tem no inferno. E no momento, irmãos, em que eu estava lá, o Senhor falava isso, que ele está virado. E de repente, eu pude sentir o meu esposo tocando em partes do meu corpo. E no momento em que ele tocava na parte do meu corpo, eu sentia ele ungindo o meu corpo. E quando ele estava ungindo o meu corpo entrou por completo no inferno. E quando ele entrou por completo no inferno, ali o Senhor me levou a me mostrar muitas coisas naquele lugar. Irmãos, acredite, eu estou toda machucada, pois eu apanhei muito dos demônios no inferno. Porque além de eu ter visto
almas no inferno que ainda estão na terra, eu também pude ver a minha alma no inferno, irmãos. A minha alma também estava no inferno. A minha alma estava no inferno, irmãos. Eu prego a verdade, irmãos. Eu luto para viver a verdade. Mas a minha alma também estava no inferno. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Mas a minha alma também estava acorrentada no inferno. O Senhor me mostrou muitas almas de pessoas que eu conheço que está acorrentada no inferno. Uns é porque apoiou casamentos que não era de Deus. Outro porque apoiou o pecado de sua esposa. Outro estava lá porque apenas estava achando que estava agradando a Deus. O pessoal vai entender. Irmãos, e no momento em que eu fui arrebatado, eu pude ver um irmão que eu conheço, que é meu irmão em Cristo Jesus. E a alma dele estava acorrentada sobre um sofá. Ele estava acorrentado sobre um sofá de frente de uma televisão. Ele estava à frente da televisão e ele estava assistindo a televisão. E naquele momento em que ele assistia a televisão, saía um laser de dentro da televisão. E esse laser tinha um olho de um demônio, que parecia um olho de uma serpente perniciosa, irmão. É real, irmão. O inferno é real, acredite nisso. O inferno é cruel. Não queira ir para este lugar por causa de prazeres daqui da terra. E quando esse irmão estava sentado na frente dessa televisão, ele era manipulado pela visão que saía de dentro daquela televisão e tomava a mente dele. Tomava os olhos dele, tomava toda a parte do corpo dele, dizendo que do jeito que ele estava, ele ia para o céu. Irmão, esse irmão, ele assiste futebol, ele assiste muitas coisas na televisão. Ele, irmão, estava acorrentado por causa da televisão. E você, qual é o problema que está te acorrentando no mundo espiritual? O que te oprime no mundo espiritual, o que te acorrenta, se for televisão, ranque, irmão. Televisão não é de Deus, televisão é do diabo. A televisão, ele é o olho da besta. E ali o Senhor falava para mim que era para me dizer para ele que ele estava ali e eu não queria dizer. Eu não queria falar, irmãos, e o Senhor afastava de mim, e os demônios se aproximavam e começavam a me torturar com aqueles garfos de 3 ganchos. Os anjos começavam a dar ordem a eles para me torturar. Não vai dizer não? Não vai dizer não, então tortura. E os demônios vinham com toda a força, com toda a garra, irmão. Eles vinham com toda a violência e me torturavam, irmão, doía, gemia. Mas eu não podia, irmão, sair dali, pois eu estava no inferno. E ali eu dizia, não, Senhor, eu vou falar. Aí ele mandava os demônios se afastar de mim. E aí eu dizia que ia falar e o Senhor mandava chamar essas pessoas. E aí o Senhor revelava a mim, ele dentro de um lugar, no inferno, aonde os demônios e as almas que estavam ali por causa da televisão, irmãos, eram torturados, lâminas de gilete, irmãos. Os demônios pegavam, jogavam lá dentro e faziam arrancar couro por couro, irmão. E a alma gemia, a alma daquelas pessoas gemia. E arrancando, irmão, aquele couro daquela pessoa. Arrancava as bolotas dos olhos. Arrancava, cortava as orelhas. E depois voltava tudo normal. E depois voltava a fazer tudo de novo. No inferno, irmão, a pessoa não respira. No inferno a pessoa não tem tempo para nada, nem para abrir a boca para pedir socorro. Lá é grito, gemido, ranger de dente, irmãos. Tudo isso acontecia porque este irmão estava na frente da televisão. Mas este irmão ainda está aqui na terra, irmãos. Ele ainda tem vida, ele está com vida ainda. E eu passei o recado de Deus para ele, agora é ele Deus.
Então você que vai estar ouvindo esse áudio, não dê crédito ao que o diabo diz a você. Vê a palavra, conhece a palavra, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pois a palavra do Senhor é que nos liberta do inferno, irmãos. E logo depois, o Senhor me mandava escrever nomes de pessoas. Glória a Deus. Mandava escrever nomes de pessoas que Ele ia me mostrar ali naquele lugar, fora aquela alma. E me mostrou uma irmã missionária, mulher de Deus. Contemplo ela como uma mulher de Deus, mulher de oração. Mas a alma dela estava ali acorrentada, ela não estava sendo torturada. Ela estava apenas com um vestido branco, mas esse vestido, irmãos, ele estava todo sujo, ele estava todo manchado, ele estava todo rasgado. Esse vestido dessa irmã, ele estava sendo todo salpicado, irmão, ele era todo rasgado, horrível. Você já viu um mendigo na rua, todo fedido, todo sujo, rasgado, todo manchado? Assim estavam as vestes daquela irmã naquele lugar. Mas essa irmã também está na terra, mulher de Deus. Mas porque ela estava naquele lugar, eu vou te dizer o que Deus me revelou. Ela estava naquele lugar porque quando ela casou, irmãos, ela não casou diante do Senhor, ela casou apenas diante dos homens. Você, irmãos, que vai ouvir esse áudio, que é casado apenas no civil e que é cristão, coloca a sua vida no altar, coloca a sua vida diante do Senhor. Apresente o seu casamento diante do Senhor. Não precisa fazer festa, não. A festa quem faz é os céus. Quando tudo vai diante do altar do Senhor, quando você deixa tudo diante do altar dele. Apresente o seu casamento ao Senhor, faça uma cerimônia religiosa diante do Senhor, na igreja, convide seu pastor para estar ali apresentando o seu casamento ali diante de toda a igreja, fazendo uma cerimônia para o Senhor, porque a glória dele ele não divide com ninguém, porque enquanto você estiver casado apenas no civil, a glória está sendo só apenas do homem, e o Senhor ele não dá a glória dele para ninguém, ele quer tudo certinho, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. E essa alma também, eu já entreguei esse recado de Deus para ela. Vi outro casal também, que o Senhor me mandava escrever o nome, que também estava lá, por causa do casamento, que não estava casado diante do Senhor, porque, irmãos, tem pastores, irmãos, que falam que só diante do homem você já está com seu nome escrito na vida. É mentira de Satanás, viu, irmãos? Isso é mentira de Satanás, não é Deus usando a boca dele, não, isso é o diabo, viu? Porque o diabo ele tá aí para matar, roubar e destruir. O que ele puder fazer para te levar para o inferno, ele vai fazer. Acredite, ele não tem a oportunidade que nós temos de se arrepender. Então, enquanto as almas ele puder criar estratégia para levar para o inferno, ele vai levar. Se alguém chegar a dizer para você, irmãos, que você está casado apenas diante do civil, que você está livre para poder entrar no céu, mentira de Satanás, viu? Isso é o diabo usando a boca desse pastor, dessa pastora, seja de quem for. Não é Deus, não é o cão que usa a boca dessa pessoa. Acredite, irmão, seu casamento tem que ser colocado diante do Senhor. Se você se encontra nessa situação, regularize a sua vida diante do altar, porque a sua alma pode também estar presa, como eu vi a alma desta irmã e deste irmão também no inferno. Mas eles estão na terra e eles receberam o recado do Senhor. Agora você que está ouvindo, que não quer dar crédito, é você e Deus. Mas a partir do momento que você ouvir, você não é mais inocente, você é conhecedor agora. O Senhor me torturou muito, deixou ser muito torturada naquele lugar, irmãos, porque eu não queria entregar os recados de Deus, mas eu vou dizer sim o que o Senhor me mandou dizer, porque eu não quero a minha alma naquele lugar mais. Irmãs, você que dorme apenas de combinação, você apenas que dorme apenas com a calça íntima embaixo do seu corpo, irmãs, não durma mais dessa forma. Comece a, do jeito que você passar o dia, você deitar na sua cama e dormir. Irmãs, vista uma roupa composta. Tira, irmã, toda a vaidade. Tira a vaidade, pois eu dormia, irmãs, apenas de combinação de peça íntima por baixo. Dormia sem o sutiã. E a minha alma estava presa no inferno, não só por causa disso, irmão. Mas a minha alma também estava presa no inferno, porque eu também tinha um coração duro.
Eu tinha um coração duro, irmãos. Às vezes meu esposo falava comigo e eu não dava crédito, eu não queria ouvir, a dureza entrava. Depois eu ia, pedia perdão para ele, mas aquilo ficava dentro de mim, irmão. Não deixe nada entrar dentro do seu coração. Ande diante do Senhor em santidade. Se você anda dormindo dessa forma, não durma mais. Vista um short quando você for dormir. Vista um vestido composto de quando você for dormir, um sutiã. Tire calcinha fio dental, sutiã de bolso da sua vida, que tudo isso pertence a Satanás, viu, irmãos? Tudo isso é do diabo. E ali o Senhor me mostrou a minha alma naquele lugar por conta disso. O Senhor me mostrou a minha filha que estava lá por conta da rebeldia. O Senhor me mostrou a minha filha que estava lá por causa da rebeldia, por causa da mentira. Você, irmão, que pensa que criança não vai para o inferno, criança também vai. Ela estava lá por conta disso, viu, irmão? Mas o Senhor, Ele me mostrou para me consertar a minha casa, Ele me mostrou para consertar minhas veredas. E você também está ouvindo para consertar as suas veredas diante do Senhor. Porque Ele tem plano de salvação na vida de cada um de nós. O plano de salvação do Senhor, Ele não volta atrás e Ele dá a oportunidade para a gente se arrepender. E ali eu vi pastor, irmãos, que eu conheço, que a alma deles também estava no inferno, porque eles apoiaram casamentos que não era de Deus. Ele apoiou o primeiro, ele apoiou o segundo, apoiou o terceiro casamento. Irmãos, casamento diante do Senhor, ele é um só. A palavra do Senhor veio dizer que o que Deus une, o homem não separa. Deus, irmãos, quando Ele tem planos na vida de uma pessoa, para se ajuntar outra pessoa para fazer a obra, o Senhor não permite pedra de tropeço. Às vezes você, que já casou 1 ou 2 vezes, que está ouvindo esse áudio, arrependa, irmãos. Se arrependa e pergunte diante do Senhor se o seu casamento foi aceito diante do Senhor. Porque esse pastor estava lá por apoiar o segundo e o terceiro casamento. Eu via também outro pastor que eu conheço, que ele também está na terra. Todas essas almas, irmão, que eu estou falando, está na terra, viu? Mas as almas estão presas no mundo espiritual, no inferno. Que ele apoiou os erros da esposa. E ele estava lá porque ele apoiou o erro da esposa, irmãos. Não apoie erro de ninguém, não passe a mão na cabeça de ninguém. Pode ser filho, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser esposa. Nunca passe a mão na cabeça de ninguém. Pois o homem te leva ao inferno, mas Deus te leva para o céu. Então não temas ao homem, temas somente a Deus. Irmãos, e ali eu vi muitas almas que estavam ali no inferno, meus irmãos, que estão aqui na terra. Eu vi uma irmã ao qual ela tinha intimidades com demônios do mundo espiritual. E por conta disso ela estava presa, acorrentada ali no inferno. Eu vi minhas irmãs, eu vi uma irmã minha que é lésbica. Ela estava lá no inferno sendo torturada, desde já ela estava sendo torturada, irmã, ela está na terra. O evangelho para ela já foi pregado, mas ela não dá crédito. Então, se ela for para o inferno, não é culpa minha, não é culpa sua, porque nós temos nosso direito de pregar. Agora, cabe a pessoa ter livre-arbítrio e crer que quem não crê será condenado, mas o que crê será salvo. Você, irmãos, que está aí imprimido no mundo da idolatria, você que é católico, você que serve outro tipo de religião, que não é evangélico, que não serve a Jesus. Se você idolatra algo, pare de idolatrar. Pare de idolatrar, porque os idólatras serão torturados pela sua idolatria no inferno. Seja por imagem, não idolatre esposa, não idolatre filhos. Não idolatre nada nessa terra, idolatre só apenas o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único santo que deve ser idolatrado, que nós temos que adorar a todo tempo. Não dê glória a outros tipos de demônios, irmãos. Tudo isso é demônio, imagens é demônios, irmãos. Quem opera de trás dessas imagens é demônios. Acredite nisso, é demônios. Joguem tudo que você tem que pertence a demônios, pingentes de colares. Você que usa colar, você que usa pulseira, você que usa brinco, joga isso fora, irmão. Isso tudo é cadeia dos demônios, isso representa escravidão no mundo espiritual.
Tinha muitas almas no inferno, irmãos. Muita alma no inferno que usa isso na terra estava lá, irmãos. Não faça mais isso, irmãos. Se livrem disso enquanto há tempo. O Senhor está dando oportunidade. Oportunidade de arrependimento. Eu vi muitas almas, irmão. Eu fui muito torturada porque eu dizia que não ia falar para essas almas. Eu vi um pastor que ele estava lá acorrentado e a corrente era muito grande, muito larga. Ele estava acorrentado, boca, da cabeça até as pontas dos pés, irmão. Ele não podia se mover. Ele não podia se mover nem para um lado nem para o outro. Ele estava lá por causa da apostasia. Porque dentro dele já não tinha mais coração, tinha uma pedra. O orgulho, a soberba, a mentira, o engano, irmãos. Irmãos, ele estava acorrentado pelos próprios pecados que ele cometia na terra, irmão. Ele estava acorrentado no mundo espiritual. Eu via também a sua esposa que estava lá, irmãos, porque vendia peças íntimas. Porque elas vendiam, irmão, aquelas coisas que tem aqueles desenhos da Disney. Irmãos, não use isso nos seus filhos. Não use isso, porque isso, irmão, leva seu filho para o inferno. E leva você também, porque você também vai estar levando a alma dele para o inferno. Irmãos, ela estava lá por conta disso, por causa do engano, por causa da língua dela, irmãos. Porque ela falava demais. Ela falava o que Deus não mandava falar, irmãos. Irmãos, fale só apenas o que Deus manda você dizer. Nunca acrescente nada do que Ele manda te dizer. Fale somente a verdade. A verdade, irmão, ela entra no céu. Mas a mentira, ela te lança no inferno. Fale a verdade, irmãos. Essa alma estava lá por causa da mentira. Estava lá porque enganava. Ela dizia que não usava nos filhos, mas ela vendia porque ela tinha amor ao dinheiro. O Senhor me mostrava amor ao dinheiro, à riqueza. O Senhor tem planos de salvação na vida de cada um. Mas só que nós temos que aceitar este plano de Deus na nossa vida. Meu irmão, se é pecado para você, é pecado para o seu irmão também. Acredite nisso. Não use, não dê, não venda, não troque. Jogue fora, toque fogo. Irmãos, eu via muitas pessoas. Eu pude ver muitas pessoas, irmãos, que estão na terra. O Senhor me mostrou muitas partes do inferno. O Senhor me levou, me conduziu por 2 anjos e um anjo me guiando na frente. Anjo, arcanjo Miguel, e tinha um anjo chamado João, que o rosto dele era coberto com ouro, e as suas vestes eram de platinas. Não tem como descrever as vestes daquele anjo. E aonde ele pisava no inferno, aquele chão se tornava como um vidro, nada poderia tocar nem em mim, nem neles. Pois do meu lado, na esquerda e na direita, tinha 2 anjos. Mas quando eu dizia que não ia entregar o que Deus estava me mostrando, Ele mandava os anjos se afastar e dava ordem para os demônios me torturar. Irmão, acredite, eu não dormi. Eu estou suando frio, eu estou com muitas dores, eu fui muito torturada. Irmão, eu sou mãe, eu vi a minha filha no inferno. Eu vi minha avó que já morreu na idolatria. Não. Vó! 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 Eu te amava tanto, vó! Não! Vó! Vó! Eu não posso, vó! Eu não posso, vó! Vó, por quê, vó? Eu vi muitas pessoas, irmãos, que estão na terra e que estão acorrentados no mundo espiritual. Irmãos, isso aqui eu estou falando, irmãos, é porque Deus está mandando. A minha avó estava no inferno, irmão, porque ela nunca acreditou de Jesus. Ela era idólatra, irmão, ela adorava imagens. E lá os demônios se transformavam na imagem. E aí eu torturava ela e mandava ela adorar ele. E ela gritava porque ela me viu. Quando ela me viu, ela falou: Tina, me tira daqui. Eu dizia: vó,
Vó, por que, vó? A senhora tá aí? O demônio aparecia na frente dela com aquela santa preta, irmão. Aquela santa véia preta, aquele santo velho que fica lá em Canidé, que fica lá com aquele pau. Meu irmão, tudo é demônio, irmão. Ele se transformava naquele demônio e dizia, ela está aqui porque ela me trouxe para a vida dela. E nada pode tirar ela daqui, ela já está condenada junto comigo. E eu gritava, anjo, me deixa tirar minha avó daqui. E o anjo dizia, a sentença segue. O juízo já está à porta. Fala para aqueles que idólatram, que se eles não pararem aqui o lugar dele. Irmãos, eles se transformavam nos demônios, eles se transformavam nos santos, que não é santos, mas que é demônios, e mandava aquelas almas se prostrarem diante deles e adorarem a ele, e eles davam gaitada rindo deles e dizendo que eles iam ser lançados junto com eles no lago de fogo. Irmão, você que vive num Umbanda, você que vive, irmão, nesses negócios de faixa preta, Vale do Amanhecer, irmão, vocês estão enganados por Satanás, viu? O Satanás, quando vocês não puder fazer mais nada por ele, ele vai tomar a tua alma e vai ser torturado lá no inferno. Você que faz o mal, que pensa o mal por alguém, que faz obras de macumba encruzilhada, achando que não vai machucar, que não vai tocar em ninguém, irmão, tu já está assinando a tua sentença ao inferno. Deus, ele não está em batuca de tambor. Deus, ele não está negócio de rodando e demônio manifestando dentro de centro de macumba, saindo e depois voltando. Não, o Senhor, quando ele expulsa para não voltar mais. Ele não está nesse meio de faixa preta, de faixa roxa, de faixa azul, de faixa isso, daquilo outro, não. O Senhor, meu irmão, ele tem uma passarela para você passar. Uma passarela no céu, ao qual, irmãos, te leva para a glória. Arrependa, irmão, se você vive nessa situação. Se arrepende, irmãos, em nome de Jesus. Irmão, e ali depois disso, ele me levou em muitas alas. E ele me mostrou, irmão, o anjo do Senhor me mostrou. Me mostrou e mandava dizer para as igrejas, pastores, pastoras, presbíteros, missionárias, missionários, diaconisa, diáconos, evangelista. O Senhor mandava eu ir numa ala onde tinha muitos deles. Irmãos, e eles estavam tudo junto lá no inferno sendo torturados. E eu perguntei, Senhor, por quê? E eu perguntava por quê. O Senhor dizia, porque eles não pregavam uma verdade. Porque eles não falavam a verdade que estava na palavra. Eles pregavam que do jeito que você estava, o Senhor te amava, Ele te ama do jeito que você está, mas Ele não quer que você permaneça da mesma forma. Quando nós aceitamos a Jesus, irmão, nós aceitamos mudança. E esses pastores, eles estavam lá porque a ganância deles era somente em almas dentro da igreja. Almas apenas para estar doando o seu dízimo. E depois disso, irmãos, eles não se preocupavam com mais nada. Eles não se preocupavam com as vestimentas daquelas pessoas. Eles não se preocupavam, irmão, de pregar a verdade. Eles pegavam versículos isolados que o anjo me falava. E ele ficava dizendo que o Senhor era com cada um daquelas pessoas. E muitas delas, irmão, estavam lá. Muitos irmãos, muitos pastores estão no inferno, queimando, ardendo nesta hora, porque não pregou a verdade, contra a maquiagem, contra a televisão, contra a rede social. Irmãos, acredite, irmão, tudo isso é do diabo. Se você pratica isso, ou se você é pastor e está ouvindo isso, coloca a igreja em ordem do Senhor. Começa a colocar a igreja do Senhor em ordem. Começa a consertar primeiro pela tua vida, pastor, pastora, presbítero, missionário, missionária. Começa a se consertar. Você que anda usando aquelas tranças no cabelo, colocando aplique, pintando cabelo de azul, verde, amarelo, roxo. Irmãos,
no inferno, lá tem um salão de beleza, irmãos. Lá tem um salão projetado por Satanás, que ele faz, eles vêm, eles sobem sobre a mente das mulheres, e ele faz as mulheres querer colocar maquiagem, colocar cabelo, pintar cabelo, fazer unha, porque fazendo o que eles gostam, a sua alma já pertence a ele. Irmão, não faça isso. Se você é pastora, se você é missionária, se você usa maquiagem, tira a sobrancelha, usa brinco, coloca isso no cabelo, irmão, para com isso em nome de Jesus. O Senhor está te dando oportunidade hoje para você se arrepender. Não faça isso, irmãos. Não faça isso em nome de Jesus, pastores. Essas calças compridas foi projetada no inferno. Lá eu vi modelos de calças que foram projetadas no inferno. Calças apertadas que mostram as nádegas e as partes das partes íntimas do homem. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, vocês que usam essas calças, se arrependam, porque assim como ela aperta no seu corpo, ela vai te apertar no fogo do inferno. Pois assim eu vi a alma sendo torturada com as próprias calças que vestia. Dava glória a Deus, dava aleluia, falava em línguas, profetizava. Mas a alma gemia no inferno por conta das vestes. Pastores que arrancam sobrancelhas, eu vi muitos lá. Eu vi muitos pastores lá que arrancam sobrancelha, que se depilavam, irmão, depilação é pecado, viu? Os castigos, irmãos, de quem depila pernas, axilas, partes íntimas. Irmãos, ele pega uma pinça com um garfo, e nesse garfo tem fogo na ponta. E ele vai lá e arranca o cabelo de você, irmão. E quando ele arranca, o couro vem junto. Vem junto e aí você depois vai ter que caçar o cabelo. Para você querer colar na parte do seu corpo, você não vai encontrar. Eu vi mulheres, irmãs. Eu vi mulheres caçando cabelos da parte íntimas. E elas não achavam porque não tinha mais. Ela não sabia mais qual partes ela tinha que procurar, se era das pernas, ou se era das sobrancelhas, se era das axilas, ou se era da parte da barriga, ao qual mulheres têm cabelo na parte da barriga. Irmão, não tinha. Essas mulheres, elas não tinham paz. Os demônios torturavam elas com as pinças e com os aparelhos prestobarba. Era como um fogo, irmão. Tinha fogo na beirada, nas pontas. E quando elas eram torturadas, os demônios começavam a torturar elas, arrancando e mandando elas caçar os cabelos. Caça agora. Caça os cabelos, vai. Caça, tu não tirou? Tu não tirou? E eu dizia, Senhor, me tira daqui, Senhor, não quero ver isso. E o Senhor dizia, tu vai dizer. Tu vai dizer porque tem muitos na terra que estão achando que eu me agrado dessas coisas, eu não me agrado. E eu, Senhor, mas eu praticava isso antes. E o Senhor dizia, pois a partir de hoje tu não faça mais. Não faça mais, porque se tu fizer vai ser para cá que tu vai vir. E ali o Senhor me tirava daquela parte. E o Senhor me levava, irmãos. Me levava onde tinha muita criança. Tinha criança do tamanho da minha filha, irmãos. Da minha filha que vai fazer 4 anos. Que estava lá. Espírito de rebeldia entrava, irmãos. E aquela criança, irmão, gritava com os pais na terra. Irmãos, acredite, no inferno também vai criança. Eu vi alas, irmão, que não tinha tamanho de largura de crianças que estavam lá gemendo. Gemendo, os demônios davam na cara. Os demônios puxavam a orelha, tacavam no chão. Os demônios espancavam. E falava, grita agora, como tu gritava com teu pai, grita. Grita, grita, e eles mandavam ele gritar, e ele, não, eu quero a minha mãe, e começava a gritar, mas eles não podiam mais ouvir seus filhos. Eles não podiam mais, irmãos, pedir perdão aos seus pais. Acredite, irmão, a partir do momento em que seu filho sabe que fogo queima e que água apaga, ele já não é mais inocente diante do Senhor. Comece a ensinar seu filho a verdade.
Repreenda esses espíritos que foram liberados do inferno, irmãos, para querer criar rebeldia na vida dessas crianças. Pois o Senhor me mostrou tudo isso para endireitar a minha casa. O Senhor me mostrou tudo isso para endireitar minhas veredas e também para passar para aqueles que Ele ama, que vai estar ouvindo esta mensagem. E ali o Senhor me mostrou muitas partes, mandava dizer às igrejas. Ele me mandava dizer às igrejas, irmãos, que aonde tem vaidade Ele não está. Aonde tinha apostasia Ele não estava. Aonde tinha dois deuses Ele não estava. Aonde tinha, irmãos, aonde tinha mentira Ele não estava. Irmãos, e ali o Senhor me levou até o céu. O anjo perguntou se eu queria ver a minha coroa e ali eu fui. E quando eu subi, irmãos, que eu entrei na porta celestial, irmãos, eu não pude fazer nada. Apenas eu me prostrava, minha alma me prostrava diante do Senhor. A minha alma, irmão, só queria adorar o Senhor naquele lugar. Lá é uma paz tão grande, lá é um lugar tão lindo. E ali, quando as portas do céu se abriu, o anjo segurou um do lado, outro do outro e disse: vem, porque agora eu vou te mostrar algo aqui neste lugar. E eu fui, irmãos, irmãos, e quando eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi umas rosas. Rosas, irmão, coisa mais linda do mundo. Elas eram brancas como a lã. Era um branco que na terra não tem comparação, irmãos. E elas adoravam o Senhor com um hino que dizia assim, que o Senhor me mostrou que este hino foi direcionado pelo Espírito dele na vida de um cantor. E tomaram a letra dele, mas este homem partiu e ele estava lá na glória, o Senhor me mostrou ele. E essas plantas, ela cantava: Jerusalém, Jerusalém, canta, ó Santa, crei, Hosana nas alturas, Hosana o nosso Rei. E elas não paravam, irmãos, ela levantava aquelas pérolazinhas delas e começavam a adorar. Irmãos, eu não queria sair dali, eu queria ficar cantando com elas. Mas no meio daquelas plantas, irmão, daquelas rosas, tinha muitas flores que estavam murchas. Que tinha murchas, irmão, que estava caindo as folhas, que estava caindo, o tronco estava ficando preto. E eu perguntava para o anjo quem eram aquelas flores que cantavam. E ele dizia que aqueles eram os verdadeiros adoradores, que adorariam um Pai na terra, em espírito e em verdade. Irmão, mas não eram muitas, acredite. Eram muitas poucas flores que adoravam, mas eram muito lindas. Irmão, significa que ainda está faltando adoradores no céu para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque quando você está no pecado, a sua alma está no inferno. E quando você está na santidade, a sua alma está no céu. E aquelas almas adoravam o Senhor na terra em espírito e em verdade, e a adoração deles subia até o céu. E ali aquelas florzinhas, cada uma delas era uma alma que estava no céu adorando o Senhor. Aqui na terra ela glorificava e a glória subia. Ela orava e a oração era respondida. Mas no meio daquelas flores, irmãos, ali tinha, irmãos, muitas flores murchas, caindo as pétalas, troncos caindo, flores tortas, já murcha, bem preta. E ali, irmãos, eu perguntei para o anjo por que aquelas almas, aquelas flores estavam daquela situação. E eles falavam que eram os adoradores do Pai que se afastaram dos caminhos do Senhor. Você, irmão, que se afastou dos caminhos do Senhor, volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo, pois Ele está te dando a oportunidade. Ele está te dando a oportunidade, irmão, de você voltar para os caminhos dele. E ali, irmãos, aquela alma
que estava na terra e que a flor estava lá. Tentava falar e aí só saía, só ficava assim. Eu falei, mas por que essa flor não consegue cantar? E o Senhor, o anjo do Senhor dizia para mim, porque essa alma, ela só clama quando ela está no sufoco e a oração dela não pode chegar até o céu. Ela não quer conserto, ela quer livramento. Então, irmão, se você se afastou dos caminhos do Senhor e que você pensa que ainda tem oportunidade de você andar, brincar, pintar e bordar, fazer tudo que o mundo te oferece, não tem mais, irmãos, eu vou te dizer o porquê. Essas almas que estavam lá, as florzinhas, o Senhor disse que queria repor todas, mas nem todas iam voltar. E ali ele me tirava e me mostrava os anjos na posição, irmãos. Irmão, os anjos estão na posição da tombreta tocar, irmãos. E ele dizia, só vai ouvir o som da tombreta quem tiver em espírito e em verdade na terra. Quem anda em espírito e em verdade nessa terra, irmão. Irmão, não queria ficar no arrebatamento, não. Irmão, eu não tive a visão do arrebatamento, mas eu tive a visão do inferno. Eu te contei a visão do inferno, agora eu estou te falando como é que é o céu. Miguel, não deixa. Ai, não deixa, Miguel. Tá. Pode vir. Vem. Eu não vou mais gritar. Não vou. Vou não. Tá bom. Na terra celestial, Satanás, tu não pode entrar lá. Não, tá. Ai, que coisa linda, Miguel. Glória a Deus. Ai, que flores lindas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que flores lindas. Quem são? Sério? Te vou revelando as tuas maravilhas, Senhor. Sim. Não. Eu não tô mais com sede. Não. Eu quero ver o rio. Eu quero ver. Quero. Eu quero ver. Deixa eu beber. Ai, que coisa linda. Jesus. Tu és lindo, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Glória a Deus. Não. Tu irás lá e salvará. Não me tira daqui mais. Sim, eu vou ver. Eu quero ver os querubins. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Miguel. Meu anjo de guerra. Sim. Meu Deus. Tá tremendo, não dá até gelado. Meu Deus, que coisa linda! Ai, Senhor, me dá, Jesus. Dá. Glória a Deus. Aleluia. Cadê Jesus, Miguel? Ele sumiu. Eu vou encontrar. No meio dos querubins. Eu vou encontrar ele. Eu vou encontrar. Achei! Jesus! Eu tô aqui! Jesus, eu tô aqui, Jesus!
Oh, Jesus! Jesus! Não! É muito clara! Não! Sim, tá bom. Visto. Falo. Falo. Sim. 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 Não, não, não quero mais não. 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 Não quero mais não. Não. Eu quero ficar. Eu quero ficar. Não, Senhor. Lá é ruim. É tão difícil. Ah, eu quero ficar. Ficar. Quero sim. Quero. Coroa. Coroa. O próprio Deus vai me levar. O Senhor vai me levar na minha coroa. Glória a Deus. Vai. Quero. Quero, Jesus. Quero. Não. Não. Dói muito. Dói muito. Eu tô feliz aqui. Eu não quero ir pra lá. Não quero. Glória a Deus. Não quero. Não quero. Tá bom. Tá bom. Tá. É. Glória a Senhor, Deus. que rua linda. Glória a Deus. Ai, Jesus. Deixa eu beber dessa água. Deixa eu beber desse rio. Ah, que árvore linda. Que árvore linda. Tá. Miguel. Amém. Sim, anjo Miguel. Estou aqui. Arcanjo do meu Senhor. Prostrarei e adorarei. Eu vou tirar. Vou tirar. Eu vou tirar hoje mesmo. Eu vou tirar. Vamos. Meu Deus. Que tanta coroa linda. Ai, Senhor. Senhor. Que coisa linda. Cadê a minha? A minha tá aqui? Tá, espero sim. Espero. Meu Deus. Como elas são perfeitas. Nada na terra se compara a este lugar. Tudo aqui é de cristal. Tudo aqui é de ouro. Tudo aqui é de bronze. Como é lindo. Calma, Jesus. Sim. Essa calma agora, Jesus. Sim. Quero. Essa é minha coroa. Rachada? Não. Eu ganhei sim. Não. Vou atrás. Eu vou atrás. Eu quero ficar aqui. Não posso. Não. Aqui não tem tristeza. Vou. Sim, verei. Sim, querei.
Essa será? Porque não vai apresentar caso muito na igreja. Essa será? Meu Deus de poder e glória, glória a Deus, aleluia! Essa será a minha coroa? Sim. 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 Vamos. Deixa ela aí. Vamos lá. Vamos ver a mesa da Santa Ceia. Vamos. Meu Deus. Podia estar vendo também. Né? Também tô te imaginando fechando os meus olhos. Que mesa linda, Jesus. Glória. Tô imaginando. Glória. Glória. Meu lugar. Coloca reserva, então, que é muito lindo. Não tem placa de reserva? Miguel, tu mostrou a minha coroa. Jesus permitiu. E tu me mostrou a outra. Quero saber se eu tenho um aí, Jesus. Eu acho que não. Mas, Senhor, dói tanto. Sim, sim. Não, eu não quero sair daqui. Não, não, não quero. Quero sair daqui. Começou desde que nós começamos a orar lá. Foi antes. Ela tava ligando pra todo mundo, aí ligou no pastor. É, No pastor Expedito, no pastor Amém. Raimundo, ligou na irmã Paula. E ninguém atendeu. Não, acho que era pra vocês entrar aqui. amém, Não, acho que ela ligou em todo mundo. amém. Ligou, quando ligou pra você, você atendeu. Na Vestirei, primeira vez não, na segunda Vestirei. vez depois você já vestirei, vestirei e andarei. Lia, fica sentado. Sim, Senhor. Lá Deus nos tomou lá pra Sim, Senhor. Cuida da tua pele. Sim, Senhor. Glória a Deus. Tá ligado aí, igreja? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. Glórias te dou. Glórias te dou. Sim. Anjos. Meu. Obrigado, Jesus. Obrigado. 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 Sim. Sairei e voltarei para te adorar. Voltarei para te adorar. A minha cabeça tá doendo. Me dá um remédio. A minha cabeça tá pegando fogo. Deus deixou alguma mensagem pra gente? Você viu alguma coisa de mim, a missionária Melly? Você quer falar individualmente pra nós dois? Você viu? Sim, Deus falou Sim. que vocês eram os meus anjos intercessores. Ele me mostrou muita parte no inferno. Para falar para cada um particularmente. Aí ele falou que... E aí ele perguntou se eu queria ver a Cidade Santa. E eu falei que queria ir, porque lá fedia. Lá os demônios estavam tentando me rasgar, me enfiando aqueles garfos. Foi na hora que Miguel e Gabriel deixou você lá? Foi na hora que eles me abandonavam, os demônios me torturavam. Me torturavam porque eu estava nua. Porque lá eu dizia que não ia falar. E ele me torturava. Você tinha noção que você tá aqui na terra falando? Você tava arrebatado e falando aqui na Não, terra? não, Você não tinha noção, não? não. Não, não tinha. Mas a gente escutava você falando aqui. Mas, meu E ele Deus, perguntou se eu queria subir. Se eu quisesse sair dali, eu tinha que andar de barco. tinha que vestir bata, Todas brancas. bata branca. Todas.
E ele me levou no céu. E quando eu entrei na porta do céu, Não aperta muito não. as portas do céu é de diamante, é de ouro. Glória a Deus. O anjo trocou a trombeta, eu segurei na mão dos dois anjos e entrei no Glória a céu. Deus. Aleluia, Jesus. E eu passava e os anjos iam tocando a trombeta. E de repente, eu comecei a ver umas flores lindas. Muito linda. E essas flores adoravam. As flores adoravam o Senhor. As flores adoravam, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, Glória a Deus. canta Santa crei, Hosana nas alturas, Hosana o nosso rei. Glória a Deus. Elas não paravam. Meu Jesus. E eu continuei caminhando. E de repente eles me soltaram. E eu saía correndo, pegando naquelas flores. E ela dizia: vem adorar comigo, vem adorar comigo. Eu dizia: quem são elas? E aí o anjo me respondia: são meus servos fiéis que me adoram em espírito e em verdade da terra. Só que eu olhava, via umas buchas. Eu olhava, via o tronco tudo seco. E tentava cantar, mas não saía nada. Os troncos secos tentavam cantar, mas Não saía nada. Não saía nada. Aquelas eram as almas porque não tinha que presença de tinham Deus. se afastados do caminho do Senhor. E o anjo me revelava que quando eles estavam com uma aflição, eles clamavam e a oração não chegava ao céu. E ele me levou dali e me mostrou o jardim do Éden. Essas flores não se comparam às flores que tem no céu. Essas flores não se comparam à adoração Glória a Deus. que eles dão no céu. Esse louvor que você cantou, você tem aí na harpa cristã? Tem? Você conhece? Tem não. Não tem, Não tem na harpa? não tem. Aí, tá vendo? Vocês veem que Ele foi inspirado. até a letra do louvor ela cantou que ouviu no céu. Então isso não é uma Não uma tem. experiência inventada pela mente de uma pessoa. Não, Até a letra do louvor. não tinha. Não tem na harpa nenhuma. Você nunca ouviu. Nunca. Só ouvi ela em cantores e louvores gospel. Glória a Deus. E esse cantor que foi revelado já partiu. É africano? Ele estava lá adorando. E Jesus saiu e entrou no meio dos anjos, dos arcanjos. E o cantor que Ele Deus estava Deus lá. te mostrou é brasileiro, africano, é o quê? É alemão. Ele é da Alemanha. Alemão. Ele não é brasileiro. Copiaram uma letra do hino dele. Esse hino Deus deu para ele. E muitos cantam, mas não cantam Do jeito que Deus do deu. jeito que Deus deu para ele. Não cantam. E Jesus levantou do trono e me fez um teste no meio dos anjos querubins. Vocês têm que ver os anjos querubins. Vocês têm que ver. Me leva, Jesus, de volta. Me leva. Eu quero ficar naquela fila cantando com os anjos querubins. Eles adoravam santo, santo,
Santo és o meu Deus. Na cruz morreu por mim e por você. Santo, Santo. E eles se prostravam, e eles repetiam, e eles não paravam de adorar e dizer que ele era santo. E eu tentei encontrar ele, encontrei pelo resplendor da luz. Você que tentou tem encontrar o Jesus. Os anjos me soltou e Jesus foi pro meio dos anjos querubins. Teté, Lá Teté. no céu. Lá no céu é muito lindo. A árvore do fruto. A árvore da vida. Ela é de ouro. As frutas que elas brotavam Não, deixa ele no chão. não se compara. As frutas aqui da terra. Não se compara. Jardim do Éden. Glória a Deus. E ao lado do jardim eu vi um rio. A água escorria como cristal. A água corria como cristal. Eu queria beber. Eu queria beber daquela água. Glória a Porque Deus. o anjo perguntava se eu tava com sede. E eu falei que não tava, mas... E ele me tirou dali e me levou pra ver minha coroa. E ele me mostrou uma coroa toda rachada. A coroa tava rachada. Coroa não tinha pérola nenhuma. Missionária, depois a gente vem aqui pra gente colher o teu testemunho todo. Seu Não tinha testemunho. pérola nenhuma. A escolha de você ir para um desses lugares está nas suas mãos. E ali ele me mostrava os anjos, meu irmão. Tudo um mais lindo do que o outro. E ali de repente ele me levava para me ver os anjos querubim. Porque quando nós morremos, que nós vamos para o céu, nós se tornamos anjos. Minha irmã, as vestes eram tão brancas. E eles adoravam o Senhor, dizendo que ele era santo todo o tempo. E ali o Senhor se levantou do trono e ficou no meio deles. E o anjo mandou procurar Jesus naquele lugar. E eu, quando eu vi Jesus, irmãos, que ele levantou a mão para mim, eu vi a mão dele furada. Eu vi a mão dele furada, irmãos, e ele foi se aproximando de mim. E eu fui me afastando dele, porque a luz da glória era muito forte. Eu não conseguia olhar para vê-lo, mas eu conseguia ver a mão dele. As vestes dele arrastavam no chão, como lã e ouro puro, minhas irmãs. Jesus é lindo, irmãos, acredite. Ele ressuscitou, enviou o Consolador para estar no meio de nós. O Espírito Santo te dá a oportunidade de contemplar o que eu contemplei neste lugar na noite passada. Irmãos, em nome de Jesus, não queira ir para o inferno. E ali ele se aproximou de mim e perguntou se eu queria ver a minha coroa. E eu fui ver a minha coroa, irmão. Quando eu fui ver a minha coroa estava, irmão, toda rachada. A minha coroa, irmão, estava toda, irmã, toda bagunçada. E aí ele me levou e eu vi tantas coroas lindas. E ele me dizia que aquelas coroas eram daquelas almas que estavam adorando a ele em espírito e em verdade na terra. Mas nós temos duas coroas, irmãos. E ele foi e disse, tu quer ver a outra coroa? E eu falei, sim, Senhor. Ele não estava, irmãos, andando ao meu lado, porque eu não conseguia, irmãos, encostar perto de Jesus pela glória que tinha nele. E quando ele me chamou para me ver a minha outra coroa, irmãos, eu vi a minha coroa em forma de diamante.
ela tinha pérolas de cristal sobre ela. Irmãos, ela tinha... Meu irmão, eu não sei como explicar como era esta coroa. Aí ele dizia para mim assim: agora tu vai e tu vai falar. Quem quiser esta coroa vai ter que passar a aflição pelo meu nome. Quando, irmãos, quando o Senhor falava isso para mim, ele dizia que aquela coroa velha era porque eu não estava fazendo a obra. Aleluia. A irmã troca o bico da mamadeira para dar para a Vitória. E quando ele me mostrou a coroa velha, irmãos, ele disse que é porque eu não estava fazendo a obra do Senhor. Eu não estava fazendo a obra do Senhor. E quando eu não fazia a obra do Senhor, eu não tinha nada para colocar na minha coroa. Eu não tinha nada para colocar. E ele me mostrava outra coroa de quando nós fazemos a obra dele. Irmãos, a minha coroa era linda e todas aquelas coroas que eu via ali no céu. Irmã, era uma mais linda do que a outra. E ali o anjo perguntou se eu estava com sede, irmãos. E eu falei que não, porque eu estava ali, irmão, e ali tinha uma paz. Ali eu não tinha sede, ali eu não tinha mais nada, mas enquanto eu estava no inferno, eu tinha fome, irmão, eu estava com fome quando eu estava no inferno. Quando eu estava com a minha alma no inferno, eu estava com fome, eu estava com sede, eu pedia sede. Mas o Jesus não me dava água, irmãos. E lá, quando eu subi para as bordas celestiais que eu pude ver, ele me levou no rio da vida, irmãos. Irmão, a água é como cristal, irmão, que não se compara, um cristal daqui da terra. Ela corria, irmãos, ela corria e nas beiradinhas do rio tinha aquelas lãs, irmãos, aquelas lã clara, e tinha umas listas muito lindas, linda, de bordas de ouros, muito linda, e o rio correndo no meio daquelas bordas. Irmãos, era coisa linda. E eu queria colocar minhas mãos, eu queria beber daquela água. E o anjo disse que se eu bebesse daquela água, eu não ia voltar mais para a terra. E eu falei, não, eu não quero voltar mais para a terra. Mas ele falou que eu tinha que voltar, porque eu tinha que entregar esse recado às pessoas que ele me mostrou. Eu tinha que fazer a obra do Senhor, eu tinha que endireitar minha casa, eu tinha que tirar minha alma que estava presa no inferno, eu tinha que voltar, eu tinha que endireitar minhas veredas, eu tinha que pregar a verdade, eu tinha que viver a verdade, eu tinha que obedecer à voz do Senhor, eu tinha que obedecer à palavra do Senhor, e que não era para me dar crédito, o que o homem ia pensar, era para mim apenas fazer o que ele me mandava. E eu quero beber dessa água. Aí ele dizia assim, mas lá na terra ficou teu esposo, ficou tuas filhas. Aí eu dizia, não, Senhor, assim como tu me trouxe, tu também vai trazer eles. Ele disse, não, eles precisam de você lá. Você tem que voltar para ensinar para eles e falar para eles o que tu tá vendo aqui. Não, vem cá. E ele pegou na minha mão e me levou, irmão, no Jardim do Éden. Irmão, o Jardim do Éden é lindo. Meu irmão, é lindo o Jardim do Éden. Não tem como eu descrever. Lá no céu, no Jardim do Éden, tem tantos animais, mas tantos animais, um mais lindo do que o outro, irmãos. E eles tudo, irmãos, eles adoram ao Senhor. Eles adoram ao Senhor todo o tempo, irmãos. Lá eles não cessam de adorar. Eles não cessam de adorar. E eu perguntei para o anjo, cadê a minha casa? Cadê a minha moradia? E ele dizia, tu só irás ver se tu vencer pelo nome do meu Pai. E aí Jesus dizia, leva ela de volta, porque senão ela não vai querer sair daqui.
E eu dizia, Senhor, não me deixa voltar, eu quero ficar aqui. E ele mandava me prostrar diante dele, irmãos. E eu me prostrava diante dele e ele dizia, tu vai fazer tudo que eu te mandei. E eu apenas prostrada dizia, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, ai de ti, se tu tirar e tu acrescentar alguma das coisas que eu te mostrei. Eu dizia, sim, Senhor. E ele dizia, a partir de hoje a tua vida pertence a mim, tua alma é minha, tu pertence a mim, aqui eu quero e aqui tem um lugar para ti, mas tu vai ter que voltar e tu vai ter que falar o que eu te mostrei. Queira ou não queira, mas tu vai ter que falar. E eu dizia, sim, Senhor, apenas eu dizia isso e me prostrava e me derramava e chorava e dizia que Ele é santo, irmãos. E quando foi de repente que eu pensei que eu estava lá no céu, eu já tinha voltado para a terra. O meu espírito voltou para o meu corpo, irmãos, e eu pude contemplar o inferno e o céu. São reais, irmãos. Irmãos, eu falando isso para os irmãos agora. Irmão, você não tem ideia de como eu imagino voltar para aquele lugar. Irmãos, o céu é lindo, mas o inferno é cruel. Muito cruel, irmãos. Muito cruel mesmo, irmãos. Não queira ir para lá. Dê ouvido que o Espírito Santo de Deus falou. Pastores, em nome de Jesus, conserta a igreja do Senhor, conserta o altar do Senhor, conserta a tua vida, pastores, pastoras, missionárias, missionários, consertem-se diante do Senhor e conserta a casa do Pai, porque Ele tem amor à vida de cada um. Mas muitas almas estão acorrentadas lá porque Deus me mostrou, por conta dos ensinamentos que não são verdadeiros, ensinamentos de demônios. Irmãos, televisão é ensinamento de demônios, redes sociais é ensinamento de demônios. Irmãos, vaidade é ensinamento de demônios. Irmão, casamentos de segundo o Senhor também é ensinamento de demônios. Tem casamentos que não é de Deus e tem casamentos que são de Deus. Para isso, pergunte se você que já casou por 3, 4, eu não sei quantas vezes, se o seu casamento é de Deus. Irmão, pergunte para Deus aonde que você está errando com Ele, aonde é que está a sua falha com Ele, e se conserte diante do Senhor, porque os anjos estão preparados para tocar a trombeta, irmãos, e só vai ouvir a trombeta quem está em espírito, e quem está nas doutrinas dos enganos de demônios não vai ouvir o som da trombeta. Irmãos, dê ouvido o que o Espírito Santo de Deus falou com cada um de vocês. Orem pela minha vida. Me ajudem, porque eu sou carente das orações de vocês. Me ajude em nome de Jesus. E eu orarei pelas suas vidas, para que nós podemos entrar e poder contemplar e adorar juntos com os anjos querubim. Eu também vi a mesa da Santa Ceia, irmão, ela é enorme, irmãos. Ela é enorme, ela é linda, ela está esperando para nós cearmos com Ele. Irmãos, não tome Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira. Não toque nas coisas de Deus de qualquer maneira. Irmãos, se consertem. O Senhor está dando oportunidade. E em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que, se aqueles que não deu ouvido, o Senhor arrebate e a mostre assim como o Senhor me mostrou. Mas o que deu crédito, obedeça, em nome de Jesus. E até aqui falou o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, irmãos. A data, missionária, que você teve esse arrebatamento? Ontem foi 20, né?
Foi na data de ontem, no dia 20 da agora de março. Foi pelas voltas de 9 horas da noite. Eu fiquei arrebatada até umas 11h30 da noite, por aí assim, quase meia-noite. Foi mais ou menos... Até 11 horas. Foi até 11, né? Foi até 11. É como se eu tivesse ficado no inferno uma eternidade, irmãos. Eu acredito que foi umas 2 horas, mas parece que eu estava no inferno por uma eternidade. E assim, a data de ontem foi 20, no horário de volta de 9 horas eu comecei o arrebatamento, o Senhor começou a me arrebatar. E pelas voltas de 11 horas, o servo do Senhor que aqui está comigo falou que eu voltei, porque eu não tinha consciência de quanto tempo eu estava arrebatado em espírito. Então, irmãos, dê crédito que o Senhor diz e caminhe nos caminhos do Senhor, porque a porta do céu ela é estreita, mas a do inferno ela é larga. Amém? Glória a Deus. Eu sou o evangelista Edivaldo, missionária Mary está aqui também. Nós somos prova, irmãos. Nós somos testemunho do que aconteceu. Ela tomou a madeira? Somos testemunho. Quando a serva do Senhor ligou para nós, a missionária Mary estava pregando, ela ligou pedindo socorro, porque mais cedo ela tinha passado mal. Ela ligou, nós oramos por ela, ela ficou... Deus tocou, mais cedo não, no dia anterior, não foi, missionário? No dia anterior Deus tocou nela, fez a obra. E quando foi ontem, ela passou por essa experiência com Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que vai duvidar com respeito à rede social. Nós sabemos que o YouTube é uma rede social e tem muitos homens de Deus que trabalham no YouTube. Sobre os pastores famosos, missionário, Deus falou alguma coisa sobre os pastores do YouTube? Não. Tem o pastor Fábio, o pastor Tiago, tem esses homens de Deus aí que pregam na rede social, né? Não, Deus mostrava da rede social o WhatsApp e o Facebook. E o Instagram. WhatsApp, Facebook, Instagram. E o Instagram. Essas são as redes de canal de Satanás para levar as almas para o inferno. Que o diabo projetou no inferno, trouxe para a terra, mentalizou a mente do homem, ele criou e está levando muitas almas para o inferno por conta disso. Essas foram as redes que o Senhor me mostrou. Glória que ele está jogando para poder lançar muitas almas no inferno. É forte, irmão. E sobre o ministério da intercessão, o quanto é importante a gente interceder. O Senhor me mostrou o evangelista Edivaldo e a missionária Mary no céu, antes de eu ver a minha coroa. E aí eles estavam como os vestes de anjos intercessores. E aí o Senhor me mostrava muitos nomes que ele tinham que interceder aqui na terra por essas almas. E quando... Os nomes eram os pastores do YouTube, os pastores... Os nomes eram Tiago Souza, era o pastor Tiago Souza, era a pastora Rose, era Flávio Gisele, era por aquele pastor que foi condenado na cadeia e que o Senhor tirou ele de lá. Marcos Pereira. O Marcos Pereira, também estava o nome dele no livro de intercessão. Estava nome de cantores gospel também, que era para o irmão estar intercedendo, porque muitos deles já tinham perdido a essência. O Senhor queria voltar para arrancar a vaidade que o diabo tinha colocado. Ele me mostrou nomes de políticos que estão dentro da política, que são servos do Senhor, mas está se corrompendo, e o Senhor levantou na terra anjos intercessores para estar orando por essas pessoas. E eu vi a missionária Mary Evangelista Edivaldo, um dos anjos intercessores. E foi aonde eu passei para mim estar aí. Pastor Júlio César. Pastor Júlio César, sim. Pastor Júlio César, Tiago Souza, Flávio Gisele, esse pastor que foi condenado, que o Senhor tirou, que ele fazia, o Marcos Pereira. Ele também era um dos que o Senhor colocava. Homens que Deus levantou Deus aqui levantou, na terra. sim, que usa o canal do YouTube para estar alcançando as almas. Mas a rede social que o Senhor me mostrou foi o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Esse foi as redes que o Senhor me mostrou.
O Senhor já está falando rede social, está falando da rede de Satanás. Agora do YouTube, irmãos, acredite, eu vou orar. E se não for da vontade do Senhor também, eu também largarei de assistir tudo que passa nela. Porque tudo que eu ouço para minha edificação. E esse áudio, esse vídeo, esse arrebatamento vai ser postado no YouTube. Então, eu vou... E do homem de Deus, eu vou cortar a irmã aqui, porque ela teve a visão de um homem de Deus que tem um canal no YouTube. Sim, Flávio Gisele. Contra o que você O que eu vi... deles? já tem tempo isso, né? Eu nem consegui falar com eles, com Flávio e Gisele. Eu até mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem para eles falando que queria falar com eles porque eu tinha tido um sonho com eles. Um dia na minha casa, quando eu morava na cidade de Samambaia, no Distrito Federal, eu orando pela vida deles, né? Depois que a irmã me falou deles, eu fiquei muito interessado de conhecer Flávio e Gisele no YouTube. Fui lá e comecei a ver as obras que eles estavam fazendo. E eu entrei dentro da tela do meu computador. E quando eu entrava dentro da tela do meu computador, eu entrava dentro do canal do YouTube. E ali eu via Flávio e via Gisele. E aí quando eu via Flávio e Gisele, eu dizia, uai, eu tô dentro do computador, eu tô dentro da tela do YouTube. E aí o Senhor dizia para mim, fala para eles que eu tenho me agradado do que ele tem feito na terra por amor de mim. Fala para eles que as vestes deles estão dessa forma. E quando eu olhava, eu via ele e ela com as batas lindas de branco. E o Senhor dizia que as vestes deles no mundo espiritual, ao qual estavam tudo brancas diante do Senhor. E que ele se agradava das obras que Flávio e Gisele estava fazendo para o Senhor. Então é por isso que eu digo para o irmão, vou perguntar ao Senhor sobre o YouTube, porque também é uma rede social. Mas o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, ele é diferente, irmãos. Ele é diferente, ele está falando de rede, de pescar almas. O Senhor não me explicou detalhes quando ele me mostrava isso. Mas se você quer mais detalhes sobre isso, pergunte ao Espírito Santo e ele vai te mostrar. Mas o Senhor, irmãos, ele me mostrou até aí, porque se eu falar já não é mais eu. Eu só tenho que falar o que o Senhor me mostrou. Agora é você e Deus a crer nisso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, missionária. Então, amados irmãos, a missionária falou um pouquinho do ministério da intercessão, o quanto é importante. Os irmãos têm sabido disso. O pastor Flávio Gisele, ele postou recentemente um livro de uma batalha, um vídeo de uma batalha espiritual que tivemos com ele. Deus revelou que o diabo estava planejando para a vida deles e ele postou. Aí isso vê um ministério que Deus reservou para cada um de nós. Nós somos intercessores, independente de igreja que você congrega, interceda por esses homens de Deus. Ore por eles. Deus levantou esses homens na terra e o diabo quer corromper esses ministérios. Não se duvida que Deus levantou o pastor Júlio César, Tiago Souza, todos esses homens de Deus. Vamos continuar orando por eles em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Divaldo, missionária Mary está aqui também. Esse testemunho faltou algumas partes que ela vai contar individual para as pessoas, que Deus vai enviar ela, vai levar na casa das pessoas para ela contar, por isso que ela não falou o nome. Mas nós somos testemunha do que aconteceu. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.